Oi, meu nome é Lohane. Eu sou Tatiane e você está ouvindo A Mulher que Sabe. E a gente voltou hoje aqui com uma convidada. A gente já estava falando que ia trazer convidada, né? Sim, há algum tempo e hoje a gente conseguiu, finalmente. Então, pode se apresentar, por favor. Oi, eu sou a Ariana, sou psicóloga clínica. É uma honra estar aqui participando do podcast dessas duas maravilhosas, que são minhas amigas, ainda mais com temas tão importantes, né, para a saúde mental, física e para o desenvolvimento total da complexidade que é ser mulher. Então, estou bem feliz de estar aqui, espero trazer boas informações. Hoje a gente propôs para a Ari trazer bem esse tema da saúde mental, né? Pensando um pouco até no Maio Furta Cor, que é uma iniciativa nova que vem trazer um pouco sobre essa sobrecarga materna e a saúde mental das mulheres que são mães. E aí a gente trouxe alguns tópicos e a gente vai trabalhar um por um para ver se vai dar para fazer um episódio só ou se vai ser mais. Tentarei ser sucinta, mas não garanto. Como é tornar-se mãe psicologicamente falando? A gente vê que o nosso olhar aí, eu como doula, a Lohane como enfermeira obstétrica, o como essa transformação é intensa. E a gente quer ouvir um pouquinho da Ari, falar um pouquinho sobre esse tema, nesse olhar mais de psicoterapeuta, psicóloga, entendedora da mente humana. E de mulher mãe de também, mulher, né? Mãe também, Sim, é verdade. Então, quando eu penso psicologicamente falando, eu sempre levo em consideração vários fatores, né? Os fisiológicos, hormonais e também aquilo que é socialmente construído e aquilo que a gente espera de uma condição no geral, né? E também emocionalmente, claro, né? Acho que nesse caso que a gente precisa considerar, eu gosto, né, sempre de pensar a partir dessa perspectiva, é que ser mãe é atravessado por ser mulher, né? E que não necessariamente as duas coisas precisam caminhar juntas. Mas eu não vou nem entrar nessa discussão, porque senão eu vou fazer um podcast de 3 horas. Então vamos considerar que estamos falando com mães mulheres, né? Eu acho que a construção da mulher já é uma construção de fato, culturalmente, né? A gente não nasce mulher, a gente aprende a ser. E mãe tanto quanto, né? É esperado. E acho que a gente passa a nossa educação já se construindo para isso, né? E quando não é a nossa vontade, vem vários questionamentos. E acredito muito que a partir daí a gente já começa a se construir psicologicamente como mãe também, né? E emocionalmente. Aí, quando a gente pensa essa parte, levando em consideração as questões hormonais e fisiológicas que acontecem, toda a transformação, toda a adaptação que a mulher precisa passar para se tornar mãe, acho que é uma complexidade gigante, assim, né? Então, a gente tem que levar em consideração que a gente se prepara para ser mãe de um lugar que é idealizado, romanticamente falando, que a gente vai enfrentar tudo aquilo que é ser mãe com um amor incondicional, que nem sempre é assim, e que a gente vai lidar com o nosso corpo de uma forma tranquila, porque é em prol de uma mudança sublime, que também nem sempre é assim. E é uma construção, né? Acho que eu acredito muito, falando pessoalmente e profissionalmente também, que se tornar mãe é uma construção desde o momento que a gente descobre a gestação até todos os dias da nossa vida, né? Porque mesmo quando a gente não tá com a criança ou com o adolescente e todas as fases do desenvolvimento, tu se sente um pouco mãe em todos os momentos, né? Pelos questionamentos próprios ou pelos questionamentos que vem do outro também, né? E tu falou uma coisa que me trouxe muito assim, né? Eu queria muito ser mãe. E já me preparava há 2 anos para isso, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. E ainda assim, quando eu vi o positivo, eu entrei em depressão. Eu fiquei 3 meses em depressão, num processo muito intenso, né, psicológico. Então, imagina para uma pessoa que não se prepara para ter um filho, né? Como isso é um atravessamento intenso e muitas vezes doloroso, né? E olhar para esse lado de tornar-se mãe psicologicamente é um ponto muito profundo que ninguém fala, que ninguém discute.
Porque a gente vê de fora, mas a gente só vai realmente entender quando a gente passa por isso, né? É aquilo que a gente falou no episódio anterior, né? A gente estuda pra fazer quase tudo na nossa vida, mas a gente não estuda pra ser pai e mãe. Então, o quanto, inclusive, isso tá ou escondido dentro da sociedade, né? Ou encoberto dentro... Velado dentro de algum lugar da sociedade em que mãe é instintivo. Só que não, né? O mito do amor materno, que ele é incondicional e construído a partir do momento em que você se vê mãe. Só que não é a realidade. E a gente tem medo do que a gente sente quando a gente não sente esse amor incondicional, ou esse prazer em se tornar mãe, ou, meu Deus do céu, eu tô grávida e perfeita, em saúde, eu devia estar plena e feliz, e eu tô aqui, sei lá, deprimida, ou triste, ou qualquer outra coisa, e parece que esses sentimentos são invalidados. E são, na verdade, né? Porque quando uma mãe se vê numa condição de angústia, o questionamento inicial já parte dela. Mas se ela resolve levar isso pra uma outra pessoa, também vai ser questionada. Mas como assim? Olha essa criança super linda, super saudável. Por que tu tá se sentindo assim? Como tu não tá feliz? Ou, então me dá. Quando a gente não ouviu, né? Uma piadinha assim, totalmente desnecessária. Como se a pessoa fosse dar conta daquela função melhor do que tu. Então, é cobrança atrás de cobrança, né? E quando tu falou sobre a gente não estuda pra ser mãe, eu me lembrei que eu descobri a minha gestação no meio da graduação, assim, né? Na metade do curso de psicologia. E eu contei primeiro para uma professora, que era a mãe da faculdade, assim, né? E ela me deu um livro, uma bíblia da maternidade, que é O que se esperar quando se está esperando, o nome do livro. Foi ótimo, eu comi o livro e tudo mais. Mas aquilo contribuiu para minha autocobrança, de, nossa, eu estudei para isso, então agora eu tenho que ser uma baita mãe. Enquanto, na verdade, não, né? Os 3 primeiros meses são super difíceis, a gestação é difícil, o trabalho de parto é difícil, tudo tem uma dificuldade, né? E a gente não é preparada pra dificuldade. A gente é preparada pra amar incondicionalmente. E tu não vai amar incondicionalmente nem durante a gestação, nem que tu planeja a gestação como a Tati fez, nem na hora que tu olhar pro teu filho a primeira vez, nem sempre esse amor nasce ali. Eu lembro que a primeira vez que eu olhei pra minha primeira filha, o meu primeiro sentimento foi, puta que pariu, porque eu não tô amando ela, sabe? Eu não tenho nenhuma emoção. E quando o Lorenzo nasceu, eu pensava, não, agora vai, né? O Adalbi tava lá me filmando, né? O pai do Lorenzo. E aí, fala pra ele que tu ama ele, deu... Ele queima. Então, assim, cara, o quanto é difícil as pessoas esperarem isso de ti quando tu também espera e tu não consegue reproduzir, né? Exatamente, é. E junto disso, assim, além de toda a questão da maternidade, né, desse processo gestacional, de puerpério, é a mulher que se perde nesse meio. É a mulher que perde, né, se é uma primeira gestação, que perde o seu lugar de ser apenas mulher, que se torna mãe, que nunca mais vai estar sozinha, uma mulher que perde liberdade, que perde a vida, a vitalidade, né? Que pra mim é o que eu mais tenho concluído com a minha terapeuta ultimamente. É como eu perdi a vitalidade da minha vida. De ter liberdade, de poder ir e vir a qualquer momento, de fazer o que eu quiser sem precisar pensar num outro. E ser livre, né? E como isso é muito pesado. E também a gente perde o lugar de filha, que eu acho que é um lugar que nos traz conforto. Tá, a gente continua sendo filha, só que além de ser filha, a gente é mãe. E quando a gente é só filha, a gente tem esse lugar, assim, de... Parece que é um casulo, que a gente vai ser sempre acolhido. E daí a gente passa a ser colo, né? Exato. E acho que vem a responsabilidade de também ser mulher, né? Porque nem sempre tu se sente mulher quando tu és mãe. Mulher no sentido de madura, adulta, assim, né? Porque aí agora tu tens uma criança no teu colo, e aí o que que tu faz? Né? É uma baita responsabilidade. Tu vai ter, como a Tati falou, tu vai ter que pensar naquilo ali em vários momentos da tua vida, né? Às vezes eu não sou casada com o pai do meu filho, ele passa o final de semana na casa do pai, mas cada atitude minha, cada atividade que eu vou fazer, eu penso que vai ter indiretamente um reflexo na vida do meu filho. Então aquilo ali fez com que eu tivesse que amadurecer quase que instantaneamente para muitos processos que talvez eu tivesse levado muito mais tempo. Eu,
né? Isso não significa que qualquer mulher vai conseguir fazer isso com a mesma forma, da mesma forma como eu fiz, ou também com a mesma informação, porque eu sou psicóloga, com a mesma rede de apoio, porque a minha rede de apoio é ótima. Então, né, olha aqui, né, em alguns minutos, a complexidade de fatores que a gente está levando em consideração para uma mulher conseguir ser mãe, e isso sem levar em conta todos os atravessamentos que a gente tem aqui, que, né, nós três somos mulheres brancas de uma classe social ok, então a gente não enfrentou as dificuldades que outras mulheres vão enfrentar, né? É privilégio, né? Exatamente, o lugar de a gente privilégio. tem um monte de privilégio. Vários, né? A minha assistência durante o trabalho de parto foi gigante. Nem toda mulher tem essa possibilidade. Isso que tu falou assim, quando eu me vi com ele no colo, eu pensei, preciso ser mulher agora. Quando eu me vi com a Júlia no colo, eu tinha 17 anos. Eu pensava assim, cara, eu não posso responder por mim, socialmente falando. Tipo, eu não posso assinar a minha internação, porque eu era de menor. Mas eu posso responder por uma criança. Tipo, que mundo é esse? Que eu não posso responder por mim, mas eu posso ter um filho. Exatamente, totalmente O tamanho invertido, da né? responsabilidade que é isso, né? Imagina com uma criança de 17 anos pensando isso. Quanto maçante E no deve Brasil, ser. o quanto a gente tem meninas novas ainda sendo mãe, né? E quanto isso impacta na nossa saúde mental, que vai impactar daí, tipo, em toda essa sobrecarga materna que a gente leva. Tanto de olhares externos, né? De o que a gente precisa reproduzir que a sociedade pede. O maior percentual de motivo de evasão escolar no Brasil é de mulheres que se tornaram mães na adolescência. De meninas, né? Não mulheres, né? Então, imagina, né, o tamanho do problema social. E daí, assim, né? Porque mesmo que a gente considere um lugar de uma menina privilegiada, ser mãe aos 17 é uma função E bem grande. é estrutural, né? Muito além da questão social, é algo muito estrutural que é... Não sei, eu ainda não consigo enxergar a resolução para isso. A não ser a gente começar a olhar com muito amor para todas as pessoas que gestam e ser acolhimento em vez de ser julgamento, em vez de apontar o dedo. E permitir que a gente receba ajuda e possa ser ajuda, né? Também. E daí a gente vai enfrentar uma outra questão, que é a rivalidade feminina, né? Não, isso é tema para outro podcast. Não vou falar sobre. Mas é que é justamente essa a maior questão, né, Tati? É estrutural. Então, como que a gente muda uma estrutura? A gente tem que criar outra estrutura para não quebrar naquela parte ali que tá segurando, né? Então, não é uma questão de desconstrução e reconstrução, é uma questão de construção para depois desconstruir e daí, então, pensar de novo naquilo ali. É um trabalho bem grande, assim, né? E que é atravessado por várias questões, de ser mulher, de rivalidade feminina, de tornar-se mulher, de querer ser mãe, da maternidade compulsória. Enfim, eu vou deixar aí várias brechas já para vários podcasts. Então, tornar-se mãe psicologicamente falando é uma condição que é atravessada por vários fatores. Então, a gente precisa pensar na saúde física, na saúde mental dessa pessoa que está ali enfrentando essa condição e pensar também em amor, em rede de apoio, em acolhimento, como vocês falaram. E tudo isso, e também, né, quando puder fazer terapia, por que não? Essa frase é minha. É a frase da Tati em todos os episódios. Então é isso. A gente vai pro próximo episódio, continuando com a Ari, porque faltou tempo. Até o próximo. Valeu, gente. Até.